paz do Senhor Jesus a todos. Com alegria, nós estamos aqui no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Andréia. É o tempo, que nós reservamos no nosso dia para nos dedicarmos a conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. E não tem uma forma tão eficaz quanto essa, que é a leitura da palavra de Deus, e nós estamos fazendo essa leitura juntos. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Levítico e hoje nós vamos ao capítulo 23, Levítico capítulo 23, importantíssimo, que vai falar a respeito das festas, daquilo que o Senhor orientou que o seu povo deveria se ajuntar para ofertar ao Senhor. Então vamos continuar essa leitura? Levítico capítulo 23. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas ao 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é, em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor, e sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho e o 1/4 de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao seguinte dia, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote
os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, pastor, até aqui, nesse capítulo 23, o Senhor está estabelecendo as solenidades e Ele está marcando data e exatamente a forma como Ele gostaria, né? Como Ele determina que elas devam acontecer. O Senhor começa aqui agora estabelecer e determinar, e aqui está escrito aqui, as festas, as solenidades que o povo deveria se apresentar diante do Senhor. Então, assim, um dia de descanso, o sábado, nós estamos falando de um velho pacto, nós estamos falando de Velho Testamento, então o sábado era o dia do descanso. A Páscoa, porque desde a saída do Egito, então haveria ali uma comemoração, os pães asmos já no dia seguinte, também com uma apresentação de o molho perante ao Senhor, de uma oferta que seria trazida, para que depois de 7 semanas, contando até 50 dias, todos trazerem aquilo que na verdade, presta atenção os irmãos, essa última aqui, quando começa a dizer assim, essa que lemos aqui, que eram as primícias, essa apresentação depois de 50 dias era um sinal que seria da fidelidade de Deus, porque o povo na terra, ouvindo o Senhor, se santificando, se separando e cumprindo tudo aquilo, os estatutos, as leis e os estatutos que Deus havia determinado, 50 dias depois era uma manifestação da fidelidade de Deus, porque o povo ia trazer agora aquilo que era o resultado da sua colheita diante do Senhor. Então o Senhor foi fiel porque eles fizeram o que o Senhor mandou e o Senhor deu a provisão, e aí eles iam oferecer isso ao Senhor. E eles iam oferecer isso ao Senhor, trazer o resultado de uma fidelidade de Deus. Então isso tinha marca, e isso ficava marcado em todo o povo. Então todo mundo tinha que conhecer que Deus estava cumprindo a parte dele no pacto, levá-los para uma terra que mana leite e mel. Mas essa parte aqui só aconteceria quando o povo entrasse na terra, essa parte das primícias, essa parte de apresentar a oferta que seria colhida da terra, porque haveria chuva, então tem colheita. Era sinal de bênção, chuva. Então, era sinal de uma fidelidade de Deus com o povo. E o Senhor queria marcar isso na vida do povo de Israel. Agora, no finalzinho aqui, o Senhor começa já a dizer a respeito da expiação, porque haveria um dia ali que vai preparar aqui o dia da expiação. Então, no 7º mês, no 1º, ia ter um chamado agora de novo, para que no 10º, a gente vai ler, talvez no próximo episódio, que a festa da expiação. Então, no 1º dia do 7º mês agora, haveria uma marca de novo, que Deus ia chamar o povo todinho para eles se prepararem para uma outra solenidade. Sim. E, pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que fica na mente dos irmãos que nos acompanham. Quando a gente fala que ia entregar o sacerdote e ele ia mover diante do Senhor, só porque, para isso ficar claro, às vezes, né, na cabeça do adolescente ou de quem não entendeu isso, eu me lembro que uma vez um pastor explicando isso na igreja, e ele fez um movimento que era isso mesmo, entregava a oferta e o sacerdote movia diante do Senhor.
era uma coisa que era para todo mundo perceber o que estava acontecendo. Aquela oferta movida diante do Senhor. E era uma marca, era uma festa, era um acontecimento. E todos precisavam ver o que estava acontecendo. Então o Senhor estabeleceu essa forma do culto, né? Essas solenidades para que o povo de Israel se apresentasse, fizesse a sua oferta diante do Senhor, e ali o Senhor se manifestava. E eu quis falar isso, marcar, porque eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas a respeito disso, o que era oferta movida, mas é isso mesmo, o Senhor estabeleceu que o sacerdote ia mover a oferta diante do Senhor, e tudo isso era um estabelecimento da vontade do Senhor e da forma como o Senhor queria ser cultuado. E nós temos, né, uma forma para agradar a Deus, não da nossa maneira, mas da forma como o Senhor estabelece, como nós devemos cultuar o Senhor e estar na presença do Senhor. Amém, pastor? Amém. Paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus.